Romanos capítulo 8, versículo de número 29 e versículo 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Diga comigo: Jesus é o meu irmão mais velho. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Pai, nós te agradecemos por teu favor, por nos chamar para a salvação, pelo privilégio rico, singular, incomparável de estarmos aqui. Aplica esta palavra em nosso coração e nos fazes entender a grandeza desta salvação. Essa é a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado, por favor. Irmão Sérgio, melhora meu retorno um pouquinho, irmão Sérgio. Irmãos, eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre salvação. E se você faz o perfil que eu, por sinal, gosto, de quem anota, escreve a mensagem, coloque aí o tema: o projeto da salvação. Por que projeto? Porque salvação não é obra do acaso. Salvação é um plano de Deus elaborado na eternidade. Qualquer crente salvo já teria dado glória a Deus. Então eu vou repetir para você ter de novo a oportunidade. Salvação é um plano elaborado por Deus desde a eternidade. Eu não tenho a menor dúvida que salvação é o tema predileto de Deus. Tudo que Deus faz é para salvar. Se eu posso dizer acerca de Deus o que eu vou falar agora, visto que Deus é perfeito em si mesmo, eu diria que Deus se realiza salvando. Salvação é um tema tão especial que o Senhor Jesus nos faz entender que o único acontecimento na terra que gera festa no céu é salvação. Ele diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Deus é o idealizador da salvação. Ele é o autor da salvação. Os escritores sagrados usam palavras que se traduzem por salvação em todo o texto canônico, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. As palavras mais comuns no Antigo Testamento são natsal e yasha, que dá a ideia de curar, salvar, livrar, conceder vitória. No Novo Testamento a expressão é soteria, com o mesmo significado. E o acréscimo de que soteria inclui o conceito de cura, ou seja, onde há salvação há uma
subsequente operação de cura. Deus te salva e te cura. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5, o profeta diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No versículo 5 ele diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Provoca seu vizinho e diz para ele: o Senhor te salvou para te curar. Não há nenhum erro hermenêutico, não há nenhum erro de interpretação em afirmar que a cura é uma sequência da salvação. Mateus capítulo de número 8, versículo 13, Mateus faz uma aplicação da profecia de Isaías, e ele diz: ao cair da tarde, traziam-lhe enfermos e endemoniados para que ele os curasse, e ele libertou a todos e os curou, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Uma igreja que não prega sobre salvação, uma igreja que ignora a salvação, uma igreja que não aprende, que não se importa, que não se interessa sobre salvação, não compreende a grandeza da experiência que Deus lhe oportuniza. Pastores e pregadores que não pregam sobre salvação não compreendem a grandeza do chamado que receberam. Mas é preciso lembrar que salvação é um projeto eterno. Deus não pensou em salvação quando Adão pecou no Éden. Quando Adão pecou no Éden, a salvação já estava orquestrada, já estava desenhada, já estava planejada. A cruz não é o plano B de Deus. A cruz não é a medida de um Deus desesperado, sem saber o que fazer diante da queda da criatura. O Calvário já estava no pensamento de Deus e no plano de Deus. Quer ver? Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é cordeiro morto desde a fundação do mundo, antes que o homem fosse criado. Na epístola de Paulo aos Efésios capítulo 1, versículo de número 4, Paulo diz que o Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, já está no plano de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Pedro diz que Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência, conhecimento antecipado de Deus. Ou seja, na eternidade, a divindade já se decidira, eu vou usar essa expressão, como num concílio, que o homem seria salvo. Deixa eu te fazer entender. Antes de Deus criar o homem perfeito, antes de Deus criar o homem perfeito, portanto, bem antes mesmo de o homem pecar, Deus já sabia que o homem precisaria de resgate. Então, antes de executar o plano da criação, Ele executa o plano da salvação. Nana, você não entendeu?
Você não entendeu? Antes de executar o plano da criação, Deus executa o plano da salvação. Ou seja, quando Adão pecou, o plano da salvação já estava elaborado. E no coração de Deus era tão certo que já estava executado. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 9, declara que o Senhor nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, desde os tempos da eternidade. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje como resultado do sacrifício de Jesus, sempre esteve no plano de Deus por nós. Você consegue dizer amém? Aí Paulo, nesse texto da epístola aos Romanos, e eu acho que sobre salvação, essa é uma opinião pessoal, tá? Sobre salvação, na minha compreensão, estes 2 versículos são os mais completos e abrangentes de toda a Bíblia. Não é por acaso que a epístola de Paulo aos Romanos é chamada de catedral do cristianismo. Outros chamam-na de enciclopédia do cristianismo, por causa da abrangência, largueza, profundidade e altura das abordagens doutrinárias de Paulo sobre os fundamentos da fé cristã. O que Paulo descreve nesses 2 textos é o plano de Deus para salvar a humanidade desde os tempos da eternidade, estendendo-se a toda a eternidade. Ou seja, antes da criação do homem até depois que isto, todo esse tempo se passa, Paulo está descrevendo nesses 2 versículos. Meu retorno precisaria de um pouquinho mais, irmão Sérgio, por gentileza. Paulo diz assim: aos que dantes conheceu. Isso aqui está num tempo passado, muito distante de nós. Claro que eu estou falando passado na linguagem humana, porque na eternidade não há passado nem futuro. Na eternidade o que há é o chamado presente linear. O passado e o futuro são tão presentes quanto o agora. A Bíblia diz que Deus conhece o final das coisas antes que elas comecem. Não é por acaso que o texto hebraico, que o texto bíblico hebraico não é lido da esquerda para a direita, é lido da direita para a esquerda. Ou seja, a Torá é lida teoricamente do final para o começo. Por quê? Porque enquanto você está começando, Deus já está vindo do fim, trazendo respostas para o presente, porque Ele conhece todas as coisas em todo o tempo. Aleluia! Onde eu e você estaremos amanhã, Deus já esteve. Por isso Paulo diz: ao que dantes conheceu, também predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo está, ele expõe 5 passos, 5 estágios, 5 tempos do plano da salvação, que perpassa as gerações. O que Paulo quer dizer quando ele diz aos que dantes conheceu? Diga comigo, conheceu. Diga comigo, conhecimento
de Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala de conhecimento de Deus, está falando da presciência de Deus, está falando da capacidade de Deus de conhecer as coisas com toda a sua amplitude antes que elas se sucedam. A expressão que Paulo usa, que conheceu, literalmente, tomada ao pé da letra, é amou por antecipação, amou de antemão. Ou seja, antes de você existir, Deus já te visitou, já te amou, por isso você nasceu debaixo desse amor. Você está entendendo? Estamos falando de presciência, e nessa presciência Deus conhece todas as coisas. Significa dizer que na eternidade Deus já sabia quem eu era e já optou por me amar. De modo que, eu vou dizer um negócio que quebra todo o romantismo teológico. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, não está relacionado ao que você faz para ser amado por Ele. Ele te ama independente de você. Ele decidiu amar. Isso é conhecer, isto é presciência. E dentro desta perspectiva da presciência, Paulo diz em Efésios 1:4 assim: como também nos elegeu nele, desde a fundação do mundo. Agora, Paulo entra numa questão que é uma das mais complexas da teologia cristã: a questão da eleição. Isso é tema de debate em mesas, corredores e fóruns teológicos. Só que eu e você precisamos entender que, embora o assunto é ventilado, trabalhado no Novo Testamento, desde o Antigo Testamento nós já encontramos Deus fazendo uma eleição. A Bíblia diz que Ele elegeu para si um povo, para ser o seu povo. Israel é a nação eleita de Deus no Antigo Testamento. Lá no livro da lei, Deuteronômio capítulo 4, versículo 37, o Senhor, usando a boca de Moisés e orientando o povo, ele diz assim: porquanto eu amei a teus pais, porque eu decidi amar os teus pais, eu escolhi a descendência deles. Ele está expressando aqui que a sua escolha por Israel não está relacionada ao comportamento de Israel. É porque eu amei aos teus pais, então eu decidi escolher a sua descendência para tirar do Egito. Deuteronômio ainda, capítulo de número 7, versículo de número 6 ao versículo de número 8, Moisés diz para o povo: você é povo santo do Senhor. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse seu próprio povo, propriedade dele, não porque vocês eram mais numerosos do que as demais nações da terra, nem porque vocês eram mais especiais, mas porque Ele vos amou. Então Ele escolhe um povo para ser o povo do seu amor. É claro que nesse caso específico, essa eleição de Deus para Israel parece não estar estrita e unicamente ligada ao ato da soberania de Deus, mas também há uma resposta do homem à convocação de Deus. Porque quando ele decide se relacionar com alguém, Abraão aceita se entregar e se relacionar com ele. Então essa eleição de Deus acerca de Israel
inclui a sua soberania, mas a resposta de Abraão na sua disposição de se relacionar com Deus. Sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu engrandecerei o teu nome, te abençoarei, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, conforme o Senhor lhe ordenara. Deus estabelece um propósito, e Abraão responde ao propósito de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Então aqui não há um ato exclusivo, restrito e deliberado da soberania isoladamente, mas uma resposta de Abraão ao convite de Deus para caminhar juntos. Então Deus ama Abraão e escolhe a sua semente para ser a sua nação na terra. Isto é eleição. Acontece que, tem alguém aí? Acontece que Israel não compreendeu a amplitude desta eleição, não reconheceu o plano da salvação. Quando Israel não compreende, então Deus decide eleger para si outro povo. Quem é o outro povo que Deus elege? A igreja. João 1,11: veio para o que era seu, Israel, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos. Então preste atenção, como Israel não entende a amplitude disso, Deus decide estabelecer para si um povo numa amplitude maior. Efésios 2, versículo 14 a 17, Paulo diz que de ambos os povos, judeus e gentios, Deus fez um povo, que é a sua igreja. Provoca seu vizinho de leve e diz para ele: você foi eleito. Vou explicar bem isso aqui daqui a pouquinho. João capítulo 15, versículo 16. Texto lindo, nós ouvimos uma explicação extraordinária aqui em Teleios sobre esse texto, quando Jesus diz assim: não vos escolhestes vós a mim, eu é que vos escolhi a vós. O que Jesus está dizendo? Era muito comum nos dias de Jesus os judeus visitarem sinagogas para ver com qual rabino ele se identificava, qual era a exposição, a linha de raciocínio que ele gostaria. Então ele escolhe qual é o rabino que ele vai ouvir. Eu fui na sinagoga do rabino Ronaldo ouvir, mas eu vou também na sinagoga do rabino Carlos, e eu vou decidir qual eu escolho ficar. Aí Jesus diz: aqui comigo é diferente. Vocês não estão me seguindo, não estão me ouvindo, porque vocês me escolheram. Fui eu que escolhi vocês para estarem comigo e para treiná-los para o propósito que eu tenho a executar. Só quem pode dar glória a Deus, quem não pode diz aleluia. É aqui que ele estabelece um povo, que ele escolhe um povo. Segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Eu estou usando uma Bíblia de uma versão diferente da nossa, porque a minha Bíblia alguém me tomou depois de uma pregação um dia desse, e eu ainda não peguei outra para o meu uso. Mas vamos lá. Segundo aos Tessalonicenses 2,13, Paulo diz assim: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Ele vos elegeu desde o princípio para a salvação. E Paulo conclui dizendo: em santificação do Espírito e fé na verdade. Então o Senhor elege a igreja para cumprir o propósito amplo de estabelecer o seu reino. E o nome disso é conhecer, o nome disso é presciência, o nome disso é saber desde a eternidade que ele estabeleceria um povo, e ele escolhe esse povo. Que povo é esse?
a igreja. Agora olha bem para mim, não é cristianismo sem fronteiras, não é Assembleia de Deus, não é presbiteriana, não é universal, é igreja. Essas nomenclaturas são instituições que facilitam organizações humanas, mas Deus não trabalha com denominações, Deus trabalha com a igreja, o corpo espiritual de Jesus na terra. Então, quando Paulo diz aos que dantes conheceu, ele está dizendo, na sua presciência, Deus já conhecia na eternidade esse povo, a igreja. Vamos lá. Aí Paulo diz assim: e aos que conheceu, também os predestinou. Predestinação é provavelmente o assunto mais complexo e polêmico da teologia no contexto da reforma protestante. E eu disse outro dia para alguém que esse assunto é discutido há 500 e poucos anos, nos rincões, nas salas dos debates teológicos, por umas crianças que falam grego, hebraico, aramaico e latim. Se eles não conseguem resolver em 500 anos, não é ambição desse pregador resolver numa pregação. A minha função aqui é a função do controlador de voo, que coloca luz na pista para que o avião pouse. Observe que Paulo diz: aos que ele conheceu, a estes também predestinou. A palavra predestinação, no seu sentido literal, é decidir antes do momento. Significa que quando ele conheceu lá na eternidade, ele já decidiu. E eu vou repetir, isso não está relacionado exclusiva, única, estrita e deliberadamente à soberania divina, mas também a uma resposta do homem ao chamado de Deus. Agora vamos lá. Dentro de uma vertente teológica, compreende-se por predestinação uma decisão que Deus terá tomado ou teria tomado de que fulano A vai para o céu e fulano B vai para o inferno. Já nasceu assim estabelecido. Esse é um conceito que reza dentro do campo da discussão e do debate teológico acerca do assunto. Mas quando você olha o texto desprovido de religiosismo, desprovido de armadura pessoal, você começa a perceber que a predestinação na Bíblia está se referindo ao destino dos salvos e dos perdidos. Vou explicar melhor. Todas as vezes, e pode pesquisar, todas as vezes que aparece a palavra predestinou, elegeu, conheceu, em relação à salvação, os pronomes que precedem a expressão não estão na primeira, segunda ou terceira pessoa da conjugação verbal. Não é elegeu a mim, eu, tu ou ele. Sempre aparecem precedidos por pronomes da conjugação verbal, no plural: nós, nos, vós, vos. Então Paulo diz: nos escolheu, nos elegeu,
nos predestinou, vos predestinou, vos escolheu. Por que Paulo diz isso? Porque ele está deixando muito claro que a ideia do texto é compreender não a predestinação no campo da individualidade, mas a predestinação no campo da coletividade. Ou seja, Deus predestinou um povo. Então a igreja e o mundo. Vou usar um exemplo clássico e básico. Parei 2 ônibus na porta da igreja. Um ônibus, eu vou anunciar aqui, vai para Aracaju. O outro ônibus vai para Salvador. As portas estão abertas e você decide para onde você quer ir. Aqueles que entram no ônibus que vão para Salvador estão predestinados a Salvador. Aqueles que entram no ônibus que vai para Aracaju estão predestinados a Aracaju. Quando a Bíblia fala de salvação precedida pelos pronomes no plural, nós e nós, vós e vós, ela está dizendo: a porta do céu está aberta, a porta do inferno está aberta. Para onde você vai ir? Ou seja, você entra pelo caminho que te levará ao destino que você decidiu caminhar. Para onde eu quero ir? Se eu entrar no ônibus que vai para Salvador, estou predestinado a Salvador. Se eu entrar no caminho que me leva para o céu, estarei com todo o povo que entrou no mesmo caminho, predestinado para o céu. Provoca agora o seu vizinho e pergunta para ele assim: qual é o teu destino? Quer ver? Romanos 8, versículo de número 29. E aos que dantes conheceu, aos que, está falando coletivamente, a estes também os predestinou. Até quando em Romanos 9 Paulo trata de Jacó e Esaú, e ele vai lá e aborda essa predestinação, ele deixa muito claro que a predestinação ali era acerca de Israel, não de Jacó, não de Esaú, era de um povo. Se o irmão ler Efésios capítulo 1, versículo de número 4 até o versículo de número 7, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção. Ou seja, há um povo destinado ao céu, há um povo destinado ao inferno. Lá vai uma pergunta azeda: que povo você é? De qual multidão você faz parte? Em qual caminho você está trilhando? Qual é o teu destino? Pergunta para o vizinho: para onde você está indo? Pergunta para o outro vizinho assim: onde você passará a eternidade? Tem gente pensando que o portal da eternidade está no infinito. Olha para cá, o portal da eternidade está a 1 centímetro do teu pé. No próximo passo você pode não estar mais vivo entre os vivos da terra. Você pode ter sido convidado a ingressar na eternidade. A pergunta é: para onde estamos indo? Aos que dantes conheceu, ou seja, ele sabia desde o princípio quem é igreja, quem não é igreja. Diante disso, ele disponibilizou o caminho a seguir.
Você é igreja, caminha na trilha do evangelho e da fé. Você não é igreja, decide para onde você quer ir e responda por isso no final. Então aos que ele conheceu, a estes ele predestinou. Então, conhecendo a igreja, porque Deus já sabia de você. Vou repetir porque só 2 ouviram. Deus já sabia de você. Como Deus já sabia de você, ele disse assim: para estes que eu conheço e que são meus, eu já vou planejar glória eterna, morada eterna, salvação eterna, consolação eterna. Aleluia. Eu vou terminar, né? Preciso. Aos que dantes conheceu, a esses também predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. Esse chamado aqui é culto de Santa Ceia. Esse chamado aqui é um chamado efetivo para a salvação. É aquela ação do Espírito Santo chamando aqueles que, conhecidos de Deus, são convocados. Presta atenção, todos são chamados, mas nem todos respondem ao chamado. Quando nem todos respondem ao chamado, Deus tem compromisso e aliança com aqueles que ao seu chamado respondeu. Vinde a mim, todos vós. Mas isso não anula a soberania de Deus? Claro que não. Deus é tão soberano que nada anula essa soberania. Ele é tão soberano que ele decide franquear a salvação, sabendo que alguns o rejeitarão. E Deus não sofre de trauma, de complexo de inferioridade, porque alguém o rejeita. Jeová não entra em depressão porque algumas pessoas não o querem. Isso não muda nada para Deus. Ele é soberano. Mas o chamado está aí: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pergunta para o seu vizinho: você já respondeu o chamado? Lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 1, versículo 39, 2 discípulos de João Batista chegam diante de Jesus e perguntam: Rabi, onde moras? E ele diz: vinde e vede. Isaías 55:1: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Ezequiel 33, versículo de número 11, o texto sagrado diz assim: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que todo ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por qual razão pereceríeis? Então o Senhor está dizendo: eu estou te chamando. Você vai perecer por quê? Para que você quer perecer? Eu estou te chamando para a conversão. Responder ao chamado de Deus é uma autonomia minha. Deus nunca vai colocar uma faca no teu pescoço e dizer: me aceita, senão eu morro. Se você me rejeitar, eu vou entrar em depressão. Não, não é Deus. Não é Deus. Jesus é tão radical nesse negócio de segui-lo, que tem umas falas de Jesus que eu acho um desaforo. Ele diz assim: se alguém quiser. Mais ou menos assim: estou forçando ninguém, se quiser, tá? Tem um
um dia que um camarada disse para ele: Senhor, me aguarda, eu vou sepultar meu pai e eu volto e te sigo. Ele disse: não, quem quer me seguir não fica enganchado com os mortos, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Vem tu e me segue. Se quiser vir agora, é para já. Ele está chamando aos que conheceu, estabeleceu um destino. Aos que estabeleceu um destino, Ele está chamando para a salvação. Esta é a mais incrível, a mais poderosa, a mais extraordinária obra do Espírito Santo: chamar. E de vez em quando eu me surpreendo muito com as formas de o Espírito Santo chamar. Por exemplo, eu estava ministrando na Alemanha uns anos atrás, e no meio do culto, era uma igreja pequena, devia ter umas 40 pessoas. Entraram dois gigantes, dois rapazes, 2 metros, 2,5 metros. Entraram e sentaram. Ninguém foi conversar com eles, eles ficaram sentados. E à medida que eu pregava, eu fui percebendo que eles não estavam compreendendo. De repente eu parei e pedi que alguém averiguasse. Eles eram noruegueses. Não tinha ninguém que falasse o idioma deles no culto. O pastor mandou chamar alguém que não estava no culto, que já tinha morado na Noruega. Até esse irmão chegar, eu terminei de pregar. Eu fiz o apelo, e esses 2 rapazes vieram à frente chorando e aceitaram a Jesus como Salvador de sua alma. Aí eu não entendi nada. Pô, o cara não entendeu nada do que eu disse. Mas está chorando aqui na frente, pelo quê? Na hora do jantar, o irmão que falava o idioma da Noruega chegou e foi conversar com eles. E eu disse: pergunta para eles, por que eles vieram para frente chorando? A resposta: não entendemos nada do que você falou. Mas enquanto você falava, de alguma forma, na nossa língua, nós estávamos sentindo que algo estava nos chamando para ir à frente e fazer um compromisso com Deus. Algo, alguém. É o Espírito Santo chamando, é o Espírito Santo convidando. Eu tenho o testemunho de um irmão lá em São Paulo que queria ser pregador a qualquer custo, e ele vivia dizendo para o pastor: me deixa pregar. E o pastor dizia para ele: fica no óleo. São Paulo tem esse negócio dos irmãos dizer fica no óleo e tal. E o cara foi ficando no óleo até que encharcou. E um dia ele se revoltou e disse assim: o pastor não vai deixar eu pregar, eu vou pregar de qualquer jeito. Pegou a Bíblia, saiu de casa, subiu uma serra lá no bairro que ele morava, periférico. Subiu o quanto ele podia. Chegou lá em cima, encontrou uma pedra, subiu na pedra, saudou os irmãos com a paz do Senhor. Ninguém respondeu, mas ele saudou. Abriu a Bíblia, sentou no pau pregando, mas pregou como se tivesse uma multidão na frente dele. Quando ele terminou de pregar, ele fez o apelo para ninguém, mas ele fez. Aí orou por quem se converteu, as árvores e os pássaros. Deu a bênção apostólica e foi embora. Isso foi uma quinta-feira. No domingo à noite, na hora do culto, quando o pastor faz o apelo, um jovem vem à frente e ajoelha. Durante a oração, o jovem tirou 2 armas da cintura e colocou em cima do púlpito. Terminada a oração, o jovem disse: pastor, houve uma fuga na penitenciária. Todo mundo da região sabia. Eu estou entre os foragidos e procurados pela polícia. Só que eu estava escondido na serra, dentro de uma loca de pedra. Eu não sei de onde me apareceu um crente. Ele subiu na pedra que eu estava escondido, eu embaixo e ele em cima, e ele começou a pregar para mim, sem me ver. Sem me ver, ele fez o apelo e perguntou se eu queria aceitar Jesus, e lá embaixo eu disse que queria. Levantei a mão,
Ele orou por mim sem me ver. Eu estou vindo aqui só para lhe dizer que eu já entreguei minha vida ao Senhor Jesus quinta-feira. Aleluia! Como eu vou entender os métodos do Espírito Santo? Eu só sei que Ele chama. E aos que chamou, e eu paro, a estes também justificou. Agora, Ele conheceu na eternidade. Quando Ele conheceu na eternidade, Ele estabeleceu um destino para estes. Aí Ele faz a obra do chamado. E à medida que cada um vai respondendo ao chamado, Ele vai justificando, operando perdão, operando purificação, rasgando o processo, anulando a sentença, neutralizando as acusações do maligno. Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, Paulo diz: mas já fostes justificados, fostes santificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro. Você foi justificado. Sacode seu vizinho e diz para ele: você foi justificado. Não, você não entendeu. O que eu estou dizendo é que na eternidade nenhuma acusação pesa contra você. Por quê? Porque no contexto greco-romano, quando alguém era acusado de um delito, ele tinha a possibilidade de pedir um paracletos. O que é um paracletos? É o que no Antigo Testamento é um remidor, é o que nós conhecemos como advogado. Esse paracletos tinha que ser um amigo influente e abastado. O cara está lá diante do juiz esperando a sentença. De repente a porta do tribunal se abre e o paracletos entra. E o paracletos diz assim: eu quero comprar a causa do meu amigo. Ele vai lá e paga a fiança, e a partir de agora ele responde pelo processo. E ele resolve o problema pagando o dano. O que Jesus fez comigo e com você? Nós estávamos diante do tribunal para sermos definitivamente condenados ao inferno. O nosso paracletos, o nosso advogado, o nosso redentor, o nosso sacerdote, o nosso remidor, empurrou a porta do tribunal e disse: meritíssimo juiz, eu compro a causa do Josué, eu compro a causa do Ariomar, eu compro a causa do Moacir, eu compro a causa da Ailza, eu compro a causa da Rosana. Como assim? Eis aqui nas minhas mãos marcas dos cravos, do meu lado marca da lança, na fronte marca da coroa de espinhos. Eu já cumpri a sentença que pesava sobre ele. O juiz analisa e diz: absolvido, réu dispensado, processo anulado, a vida continua e Satanás é silenciado. Não há maligno que possa lhe acusar diante de Deus. Você foi justificado. E aí Paulo diz: e aos que justificou, a estes também glorificou. Sabe o que é extraordinário? É que essa glorificação da qual Paulo está falando
se diz respeito ao arrebatamento da igreja, a transformação dos salvos em corpo glorificado, e isso ainda não aconteceu. Mas Paulo coloca o termo no pretérito, glorificou, ele coloca como algo já acontecido. Por quê? Porque Paulo está dizendo que todo esse plano está elaborado desde a eternidade. Antes de eu e você existirmos, antes de Adão ser criado, Deus já tinha pensado em glorificação do corpo dos seus, daqueles que ele conheceu e que ele estabeleceu um destino. Aí ele chamou, quando ele chamou, ele justificou. Aí Deus para e diz assim: o que eu faço acerca deles depois de justificados? Aí Deus diz assim: vamos transformar os seus corpos mortais em corpo glorificado. Aí Paulo diz: já aconteceu, no plano de Deus já aconteceu. Eu vou repetir: no plano de Deus o arrebatamento é algo tão certo, tão definitivo, tão indiscutível, que Paulo coloca como algo que já aconteceu. Segura lá, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Por isso que, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Por isso que aos Tessalonicenses ele diz assim: não quero, irmãos, que estejais consternados acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor, como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com Ele, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Só quem pode debrados de glória, só quem pode enalteça, só quem pode tem esperança. Diga amém, aleluia. Diga para o seu vizinho: quero ver você no céu. Quando angelical trombeta, quero ver você no céu. Aos que conheceu, predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Por que eu participo de Santa Ceia? Para janta não serve, é muito pouco. Para lanche não serve, não é hambúrguer, não tem gordura. Então por que eu participo? Porque é banquete. Mas isso não é banquete para qualquer um. Eu recebi de um amigo um convite para jantar no restaurante da rainha na Inglaterra. Tem que agendar com antecedência. Tenho que fornecer os meus dados para que eles investiguem quem eu sou e então permitam a reserva da mesa. Quando nós chegamos, quase não me deixaram caminhar do carro para a mesa, quase me levam. É o protocolo de nobreza, de atendimento, de alto padrão, luxo do mais alto nível. Assentei-me à mesa e pedi o que eu queria. Veio um prato desse tamanho, parecendo uma bandeja, com uma porçãozinha parecendo uma azeitona. Eu estou no restaurante da rainha, amigo. Isso aqui é o banquete do rei. O que está em questão aqui não é o tamanho da comida, é o privilégio de assentar-se à mesa do rei.
é o privilégio de fazer parte desse propósito incrível de salvação. Ele glorificou, presta atenção, no plano de Deus, você já está alistado entre aqueles que serão arrebatados. Jesus vem, e pode ser hoje.